Eu nunca fui a filha preferida. Nunca fui a sobrinha querida. Nunca fui nada além da sombra da minha irmã gêmea, a Clara. Desde pequenas a diferença era gritante. Ela era a princesa, a que nas fotos sorria com os olhos brilhando, a que tirava notas perfeitas, a que parecia sempre caber na expectativa de todos. Eu era o erro, a sobra, a mancha no quadro perfeito da família. A minha tia Regina sempre fez questão de deixar isso claro. Se Clara entrava numa sala, era recebida com abraços e elogios. Se eu entrava logo depois, era como se a luz se apagasse. Ah, você também veio, ela dizia, sem nunca esconder o desprezo. A cada reunião de família, parecia que eu carregava um cartaz invisível escrito, indesejada. No jantar daquela noite, o que mudaria para sempre a minha vida, a humilhação foi pública, cruel e planejada. A mesa estava repleta de gente, todos arrumados, conversando alto, taças tilintando. Minha tia levantou a voz de repente, batendo o garfo no prato para chamar a atenção. Eu preciso falar algo, antes que essa farsa continue, ela disse, olhando diretamente para mim. Essa menina só estragou nossa família desde o dia em que nasceu. A mesa silenciou. Eu senti meu estômago embrulhar, as mãos gelarem. Minha mãe abaixou a cabeça. Meu pai fingiu que não ouviu. Clara arregalou os olhos, mas não disse nada. Ninguém nunca dizia nada. Você sempre foi um peso morto, um fardo, continuou minha tia com um sorriso cruel. A Clara, sim, trouxe orgulho. Você? Só trouxe vergonha. Alguns primos riram de nervoso, outros se mexeram desconfortáveis. Eu queria gritar, mas minha voz estava presa. Meu coração batia tão forte que eu ouvia nos ouvidos como tambores de guerra. Chega, tia, tentei sussurrar. Chega, nada. Ela rebateu. Você nunca devia ter nascido. Foi como levar uma facada em plena mesa de jantar. Eu levantei, tropeçando na cadeira, sentindo meu rosto queimando de vergonha e ódio. Saí correndo da sala enquanto todos cochichavam, alguns até rindo. Atrás de mim, ouvi a voz melosa de Clara. Não precisava falar assim com ela. Mas era tarde. As palavras já estavam marcadas em minha pele como cicatrizes invisíveis. Naquela noite, sozinha no quarto, eu chorei até a garganta doer. Lembrei de cada vez que fui esquecida em apresentações escolares, de cada vez que comprei meu próprio presente de aniversário porque ninguém lembrava. Lembrei de quando precisei de ajuda e Clara recebeu tudo. Lembrei de cada vez que a frase "você é a decepção da família" saiu da boca de alguém. Mas o que eu não sabia era que essa humilhação ainda não era o fundo do poço. Minha tia tinha planos, e eles quase custaram a minha vida. Poucos dias depois, recebi uma ligação estranha. Era do advogado da família. Disse que meu avô havia deixado uma parte da herança para mim, uma cláusula secreta do testamento que só poderia ser revelada naquele momento. Eu quase não acreditei. Minha tia sempre foi a administradora de tudo, e para ela, eu era invisível. No mesmo instante em que a notícia correu, minha casa virou palco de guerra. Minha tia me ligava gritando, dizendo que aquilo era um erro, que Clara merecia, não eu. Minha mãe pedia para eu não criar confusão. Meu pai dizia que era só um detalhe, que eu deveria abrir mão. Mas dentro de mim, algo queimava. Pela primeira vez, alguém tinha me escolhido. Foi então que começaram as ameaças. Carros que me seguiam à noite. Mensagens anônimas no celular. Isso não é seu, desista antes que seja tarde. Clara tentava se aproximar, mas eu já não sabia se podia confiar nela. Ela tinha o olhar dividido, como se estivesse entre me apoiar e me trair. A situação explodiu numa madrugada chuvosa. Eu estava voltando do trabalho quando um carro acelerou na esquina. Eu só tive tempo de ver os faróis e sentir o impacto me arremessar contra o chão. A dor foi aguda, o mundo rodou, e eu ouvi os pneus cantando ao se afastar. Alguém tinha tentado me matar. Acordei no hospital com costelas quebradas, o corpo todo enfaixado. Clara estava lá, chorando ao meu lado, dizendo que não sabia de nada. Minha tia não apareceu. Minha mãe veio só depois de 2 dias, sem saber o que dizer. O silêncio dela foi pior que qualquer ofensa. Naquele leito, entre tubos e dores, eu fiz uma promessa. Eles não iam me apagar. E foi ali que a reviravolta começou. O juiz marcou a audiência da leitura final do testamento. A herança seria entregue oficialmente, e não havia mais como esconder. Eu sabia que minha tia ia estar lá, pronta para tentar me destruir de novo. Eu sabia que Clara teria que escolher um lado. E eu sabia que se eu aceitasse aquela herança, não seria só dinheiro ou bens. Seria um grito de que eu existia, de que eu tinha valor, de que eu não era mais a sombra. No dia da audiência, a sala estava lotada. O juiz abriu a pasta, leu em voz alta, e quando pronunciou meu nome como herdeira legítima, o mundo pareceu parar. Minha tia Regina desabou. Primeiro ficou branca, depois começou a tremer, e por fim, lágrimas escorreram pelo rosto dela. Ela, a mulher que me humilhou, que tentou me destruir, agora estava de joelhos diante da verdade. Mas eu não comemorei, porque no fundo, eu sabia, aquilo ainda não tinha acabado.
E o olhar estranho que Clara me lançou antes de sair da sala só confirmou o que eu temia. Quando o juiz terminou de ler meu nome, o silêncio na sala foi sufocante. Eu conseguia ouvir o som seco da caneta batendo na mesa, os papéis sendo folheados, as respirações nervosas. O mundo parecia suspenso naquele instante. Todos estavam de olhos fixos em mim, mas não era o olhar de orgulho ou reconhecimento. Era o olhar de quem vê um intruso sentado no trono que não deveria ocupar. Minha tia Regina, com as lágrimas descendo pelo rosto, murmurava palavras desconexas. Não, não pode ser. Isso é injusto, isso devia ser da Clara. Ela tremia como se tivesse sido atingida por um raio. E ao mesmo tempo, sua expressão era de fúria contida, como se quisesse saltar sobre mim e arrancar de minhas mãos aquilo que ela julgava ser dela por direito. Clara estava 2 passos atrás, olhando fixamente para mim. Mas havia algo no olhar dela que me deixou inquieta. Não era só surpresa. Era uma mistura de inveja e medo. Eu conhecia cada detalhe do rosto da minha irmã. Afinal, era como olhar no espelho. Mas naquele dia, vi uma sombra nela que nunca tinha reparado antes. O juiz entregou os documentos oficiais carimbados incontestáveis. Eu era, por determinação do meu avô, a herdeira legítima de parte das propriedades e dos investimentos da família. Era meu. Pela primeira vez, algo era meu. Saímos da sala, e as vozes se misturaram como um enxame. Alguns parentes cochichavam, outros me encaravam com desprezo. Minha mãe passou por mim sem levantar os olhos, como se não me conhecesse. Meu pai foi embora antes mesmo de me dar um aceno. Eu estava sozinha, mas estranhamente, naquele instante, eu não me sentia fraca. Eu sentia a fúria deles como combustível. Minha tia, no entanto, não ia aceitar a derrota. Ela se aproximou de mim no corredor, com os olhos vermelhos de ódio. E isso não é seu. Nunca foi. Você roubou da Clara. Eu não roubei nada, tia, respondi com a voz trêmula, mas firme. Foi o vovô que decidiu. Ela se inclinou perto do meu ouvido e sussurrou, com um veneno que me gelou a espinha. Se você não desistir, vai se arrepender. Naquele momento, eu tive certeza. O carro que tentou me atropelar, as mensagens anônimas, tudo levava a ela. Regina não só me odiava, ela queria me destruir. Nos dias seguintes, minha vida virou um campo minado. Os jornais locais começaram a publicar notas sobre a disputa da herança, alimentadas, sem dúvida, pelos cochichos venenosos da minha tia. As pessoas me olhavam na rua como se eu fosse uma impostora. E Clara se afastava cada vez mais. Quando tentei falar com ela, ouvi apenas: "Você sabe que isso deveria ser meu, não sabe?" Aquilo me partiu. Minha própria irmã, minha metade, meu reflexo, agora me via como inimiga. A solidão me corroía, mas ao mesmo tempo me fortalecia. Eu não tinha mais ninguém, e justamente por isso eu só podia contar comigo mesma. Comecei a estudar os documentos da herança, entender os bens, as responsabilidades, tudo que meu avô tinha me deixado. Descobri que havia algo mais precioso ali do que dinheiro. Havia cartas, registros, anotações pessoais dele. E em uma delas, escrita à mão com sua caligrafia tremida, havia uma frase que fez minhas lágrimas caírem sobre o papel. "Você, minha neta esquecida, é a única que carrega minha coragem. Que este legado seja a chama que ninguém poderá apagar." Eu apertei aquele papel contra o peito como se fosse meu último pedaço de amor no mundo. Era como se, mesmo morto, meu avô tivesse estendido a mão e dito: "Eu vejo você." Mas minha tia não parou. Alguns dias depois, recebi uma intimação. Ela estava entrando com uma ação judicial para contestar o testamento, alegando falsificação. Fui chamada para depor, e mais uma vez me vi no meio de um tribunal lotado de olhares acusadores. Na audiência, minha tia desfilava seu teatro. Falava de mim como se eu fosse uma manipuladora, uma aproveitadora. Dizia que eu nunca fui próxima do meu avô, que eu estava tentando roubar o que era da família. E, para minha surpresa, Clara foi chamada como testemunha. Meu coração disparou. Quando minha irmã subiu ao púlpito, eu não sabia se ela falaria a verdade ou se me apunhalaria pelas costas. O juiz pediu que ela dissesse o que sabia sobre a relação entre mim e o nosso avô. Clara olhou para mim, e naquele olhar havia hesitação. Eu podia quase ouvir o conflito dentro dela. Mas então, devagar, ela abriu a boca e disse: "Meu avô sempre preferiu a mim. Ele nunca confiou na minha irmã." Foi como uma bala atravessando meu peito. Eu senti meu corpo desmoronar por dentro. Clara tinha escolhido um lado, e não era o meu. As palavras dela ecoaram na sala, e vi o sorriso vitorioso de Regina se abrir como uma lâmina. Mas antes que a audiência terminasse, o advogado apresentou as cartas do meu avô, incluindo a que ele escrevera para mim. Eu vi o rosto do juiz endurecer enquanto lia. Vi minha tia se contorcer de raiva. A audiência foi adiada, mas eu sabia que a guerra estava apenas começando. Minha tia não ia desistir, e agora minha irmã estava contra mim. Naquela noite, sozinha em casa, recebi outra mensagem anônima. Só 2 palavras, curtas, frias. "Na próxima, não erraremos." Meu corpo inteiro tremeu. Alguém tinha realmente tentado me matar,
e ainda estava à espreita. Quem? Minha tia. Algum capanga dela? Ou, poderia ser a própria Clara, tentando eliminar a rival que, sem querer, roubou seu lugar. Enquanto apagava as luzes da casa, ouvi um barulho na janela. Um estalo, como se alguém tivesse forçado a fechadura. Meu coração disparou, e eu corri para a cozinha, pegando a primeira faca que vi. A respiração estava presa na garganta. E então, a maçaneta da porta da frente começou a girar lentamente. A maçaneta da porta girava devagar, como se alguém quisesse me enlouquecer com o som metálico arranhando o silêncio da casa. Meu corpo inteiro estava rígido, o coração martelando dentro do peito, a faca tremendo entre meus dedos suados. É agora, pensei. Eles vieram terminar o que começaram. Um clique ecoou no corredor. A chave, alguém tinha uma chave da minha casa. Meu estômago se revirou. Quem poderia ter acesso? Minha mãe? Meu pai? Clara? Ou seria alguém pago pela minha tia? Eu recuei até a parede, respirando rápido, os olhos fixos na porta. E então, de repente, ela se abriu com violência. A escuridão da rua invadiu a sala, e uma sombra atravessou a soleira. Eu ergui a faca, pronta para atacar. Calma, é só eu. A voz gritou. A faca quase caiu da minha mão. Era Clara. Ela entrou apavorada, os olhos marejados, respirando fundo como quem correu até ali. Você enlouqueceu? Berrei, com a faca ainda erguida. Você quase me mata de susto. Desculpa, eu não sabia se você ia me deixar entrar. Abaixei a faca, mas o ódio queimava dentro de mim. Você não sabia se eu ia deixar? Depois do que você disse no tribunal? Depois de me vender como se eu fosse lixo? Clara estremeceu. Eu não tive escolha. Ri, um riso amargo, quase histérico. Sempre essa desculpa, não é? Você nunca tem escolha. Sempre é a coitadinha que não pode contrariar ninguém. Mas quando é pra me afundar, você encontra a voz rapidinho. Ela se aproximou, com lágrimas nos olhos. Você não entende, Regina me ameaçou. Ela disse que se eu não falasse aquilo, ela ia destruir minha vida. Eu a encarei por alguns segundos. O rosto dela era o meu rosto, mas naquele momento parecia o de uma estranha. E destruir a minha vida é mais fácil, não é? Sussurrei. O porquê afinal, quem se importa comigo? Clara chorava em silêncio. Eu queria acreditar nela, queria estender a mão. Mas parte de mim gritava que aquilo era só mais um teatro. E por que você veio aqui, Clara? Perguntei, cansada. Ela respirou fundo. Porque você corre perigo. Muito mais do que imagina. A tia não vai parar. Ela me usou, mas eu descobri que ela contratou alguém. Um frio percorreu minha espinha. Alguém? Um homem. Ele é quem tentou te atropelar. Ela me contou rindo, como se fosse uma piada. Disse que se a justiça não resolvesse, um acidente resolveria. Meu sangue gelou. Então era verdade. Aquele carro não tinha sido azar. Era ela. Minha tia Regina realmente queria me apagar da face da terra. E por que você está me dizendo isso agora? Perguntei, desconfiada. Porque eu não quero que aconteça de novo. Ela agarrou minhas mãos. Eu juro, eu não quero que você morra. Havia desespero na voz dela, mas também algo que eu não conseguia decifrar. Seria culpa? Seria medo? Ou seria apenas mais um papel numa trama escrita por Regina? Antes que eu pudesse responder, ouvimos um estalo vindo da janela. Clara empalideceu. Corremos até a sala, e lá estava, a tranca forçada, vidro rachado. Alguém tinha tentado entrar. Clara me puxou pelos braços. Precisamos sair daqui agora. Peguei minha bolsa às pressas e juntas, corremos pela porta dos fundos. A chuva caía pesada, molhando nossos rostos, misturando-se às lágrimas que eu nem percebia que escorriam. Fomos até meu carro, mas assim que abri a porta percebi, o assento do motorista estava encharcado de gasolina. Um nó se formou na minha garganta. Ela queria que eu explodisse, murmurei recuando. Clara me puxou para longe, e ficamos paradas no meio da rua, encharcadas, olhando o carro que já não era um veículo. Era uma armadilha mortal. Naquele instante, eu soube, não havia mais volta. Minha tia não queria apenas me humilhar, ela queria me destruir completamente. E se Clara estava falando a verdade, eu estava a poucos passos de ser silenciada para sempre. Naquela noite, fomos para um hotel barato, longe da cidade. Tranquei a porta do quarto, empilhei cadeiras contra a entrada e me sentei na beira da cama, ainda com a faca na mão. Clara, exausta, dormiu ao meu lado. Eu não conseguia pregar os olhos. Horas depois, peguei o celular dela escondido. Queria respostas. Queria saber se podia confiar. Enquanto vasculhava as mensagens, meu coração gelou. Havia conversas apagadas, mas uma em especial estava ali, quase como uma ferida mal fechada. Era com um número sem identificação. A última mensagem dizia: ela já desconfia. Preciso de mais tempo. Minha respiração travou. O celular escorregou da minha mão. Ela, escrito ali. Seria eu? Clara estava me entregando. Olhei para minha irmã, dormindo ao meu lado, serena como uma criança. Mas de repente, aquele rosto idêntico ao meu parecia o de um predador adormecido.
As palavras martelavam na minha cabeça. Preciso de mais tempo. Tempo para quê? Para convencer-me? Para atrair-me a uma armadilha final? A madrugada inteira fiquei acordada, observando cada movimento dela. O som da respiração calma dela me irritava, me confundia. Parte de mim queria acordá-la e gritar, exigir a verdade. Outra parte queria apenas fugir e nunca mais olhar para trás. Quando o sol começou a nascer, a decisão ainda queimava na minha mente. Eu precisava saber de uma vez por todas se Clara era minha salvação, ou minha sentença. Levantei devagar, peguei o celular dela outra vez e disquei para o número desconhecido. O telefone chamou, e chamou, até que do outro lado, uma voz grave atendeu. Alô? Meu coração parou. Quem é você? Perguntei, com a voz firme, apesar do medo. A pessoa ficou em silêncio por alguns segundos. Então, a resposta veio, cortante como uma lâmina. A pessoa que vai acabar com você. E a ligação caiu. O celular escorregou da minha mão outra vez. Atrás de mim, ouvi Clara se mexer na cama, murmurando meu nome. Eu me virei devagar, a faca já de volta à minha mão, sem saber se ela era minha irmã, ou minha inimiga. Quando Clara abriu os olhos, a primeira coisa que viu foi a faca na minha mão. Eu a segurava firme, apontada para o chão, mas o gesto falava por si só. Ela se ergueu devagar, assustada. O que você está fazendo? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Eu não respondi. Apenas joguei o celular dela em cima da cama. A tela ainda brilhava, mostrando o registro da última chamada. Eu liguei para o número, Clara. Minha voz saiu rouca, quebrada. Que sabe o que eu ouvi? Que quem está do outro lado vai acabar comigo. O rosto dela empalideceu. Ela olhou para o celular, depois para mim, e então começou a balbuciar. Não, não é o que você pensa. Eu juro. Então me explica. Gritei, e a faca vibrou na minha mão. Me explica antes que eu perca a cabeça de vez. Ela chorava, desesperada, mas havia algo naquele choro que eu já não conseguia ler. Sincero? Falso? Eu não sabia mais distinguir. Regina me forçou. Ela disse, entre soluços. Ela descobriu coisas minhas, coisas que poderiam acabar com a minha carreira, com a minha vida. Eu não tive escolha. Ela me fez falar com esse homem, mas eu nunca quis que ele te machucasse. Eu só precisava ganhar tempo. As palavras ecoaram em minha mente como um enigma. Ganhar tempo. Eu lembrava da mensagem. Então era verdade. Ela estava jogando dos dois lados, tentando proteger a si mesma, mas ao mesmo tempo me entregando em doses. Você devia ter confiado em mim, falei, com a voz quebrada. Eu sou sua irmã. Eu sou metade de você. Ela estendeu a mão para mim, tremendo. E eu me odeio por não ter feito isso. Eu quis acreditar. Meu coração pedia para acreditar. Mas antes que qualquer reconciliação pudesse nascer, alguém bateu na porta do quarto com força. Toque, toque, toque. Congelamos. O ar pareceu desaparecer do quarto. Serviço de quarto. Uma voz masculina ecoou. Eu sabia que não tínhamos pedido nada. Minha pele se arrepiou inteira. Olhei para Clara, e o pânico nos olhos dela era o mesmo que queimava no meu peito. Agarrei sua mão e a puxei em direção ao banheiro. Apaguei as luzes, encostei a porta e segurei minha respiração. O silêncio foi quebrado pelo som da fechadura sendo forçada. Clique! A porta do quarto se abriu. O som de passos pesados ecoou no carpete. Eu apertei a faca com tanta força que meus dedos doíam. Clara tapava a boca com as mãos, tentando não soluçar alto. Eu sei que vocês estão aqui. A voz do homem preencheu o quarto. Não era um funcionário. Era ele. O mesmo da ligação. Vamos facilitar as coisas, HM. O som dos passos se aproximava. A maçaneta do banheiro começou a girar. Naquele instante, o instinto primitivo tomou conta de mim. Abri a porta com violência, empunhando a faca. O homem se virou de surpresa, alto, com uma barba mal feita, o olhar de predador. Ele tentou segurar meu braço, mas eu o cortei no ombro. O grito dele foi baixo, contido, como se não quisesse chamar atenção. Corre! Berrei para Clara. Nós duas saímos correndo pelo corredor do hotel, descalças, os gritos abafados do homem atrás de nós. Batíamos nas portas, mas ninguém abria. O mundo inteiro parecia cúmplice do meu desespero. Chegamos até a escada de incêndio e descemos degraus atrás de degraus, o eco dos nossos passos se misturando ao dele. Clara tropeçou, quase caiu, mas eu a puxei com todas as forças. Quando chegamos ao térreo, a porta estava trancada por fora. Desespero puro. O homem se aproximava, ofegante, um brilho de fúria nos olhos. Eu me coloquei na frente de Clara, erguendo a faca, pronta para morrer lutando. E então, sirenes. A porta foi arrombada do lado de fora, e 2 policiais invadiram a escada. O homem tentou fugir, mas foi derrubado e algemado com violência. Eu e Clara caímos no chão, chorando, exaustas. Um dos policiais se aproximou, tentando nos acalmar. Ele já era procurado. Recebemos denúncia anônima sobre o paradeiro dele. Vocês deram sorte. Denúncia anônima. Meu coração disparou. Quem tinha nos salvado? Olhei para Clara.
mas o olhar dela dizia que não tinha sido ela. E então pensei em meu avô, não de forma literal, mas em como parecia que de algum jeito, ele ainda estava me protegendo, mesmo depois da morte. Mas o alívio durou pouco, porque enquanto o homem era levado, ele me lançou um último olhar e murmurou: "Não é só eu. Você não faz ideia de quem está contra você." Aquilo me corroeu por dentro. Se não era só ele, quantos mais estavam no jogo de Regina? Nos dias seguintes, ficamos sob proteção policial temporária. Clara e eu mal nos falávamos. Eu não sabia se podia perdoá-la, e ela não sabia como se redimir. Mas no fundo, eu sentia que ainda havia algo maior prestes a acontecer, e eu não estava errada. Uma semana depois, fui chamada para uma nova audiência. A contestação de Regina tinha sido oficialmente rejeitada. O juiz confirmaria publicamente a herança em meu nome. Eu devia estar feliz, vitoriosa. Mas tudo o que eu sentia era medo. No tribunal, Regina estava sentada na frente, impecável como sempre, mas havia algo doentio em seu sorriso. Clara estava ao meu lado, inquieta, e minha mãe e meu pai sequer apareceram. O juiz começou a falar, e eu me forcei a respirar fundo. Ele reafirmou minha legitimidade, leu trechos das cartas do meu avô, e por fim declarou: "A herança é de direito da senhora", e disse meu nome em voz alta, ecoando pelo salão. O som daquelas palavras deveria ser minha redenção. Mas, no mesmo instante, ouvi um estalo seco. Pô! Um tiro. O salão explodiu em gritos. Pessoas se jogaram no chão. Eu fiquei paralisada, o som ensurdecedor ainda vibrando em meus ouvidos. O vidro atrás do juiz estava estilhaçado. E foi só então que percebi, aquele tiro não tinha sido aleatório. Ele foi disparado na minha direção. Quando voltei o olhar, vi Clara jogada sobre mim, me protegendo com o corpo. O sangue escorria pelo braço dela. Minha irmã tinha acabado de levar a bala que era para mim. E no meio do caos, ergui os olhos e vi minha tia Regina sorrindo discretamente, como quem assiste a um espetáculo que finalmente chegava ao clímax. O sangue escorria pelo braço de Clara, quente, manchando minha roupa. Ela gemia de dor, mas seus olhos estavam abertos, fixos em mim. Eu não podia deixar. Ela murmurou, a voz falhando. "E cala a boca, não fala." Segurei sua mão com força. "Você vai sobreviver." Policiais se espalharam pelo tribunal, tentando conter o pânico. O juiz gritava ordens, as pessoas corriam para todos os lados. Mas, no meio do caos, eu só conseguia ouvir o som do coração de Clara batendo fraco, como se estivesse se apagando. Foi então que vi. No canto da sala, perto da saída, um homem de terno escuro largava discretamente o rifle desmontado em uma mala. Ele não parecia nervoso. Pelo contrário, parecia calmo demais, como se soubesse que sairia dali sem ser pego. E ao lado dele, parada com aquele mesmo sorriso venenoso, estava minha tia Regina. Ela não segurava a arma. Não precisava. A mão dela estava limpa, mas seus olhos diziam tudo. Ela tinha orquestrado tudo. Quando os policiais avançaram, o atirador sumiu como fumaça. Regina, mais uma vez, não foi tocada. Clara foi levada às pressas para o hospital. Eu a acompanhei, de mãos dadas, sem desgrudar um segundo. No caminho, ela olhou para mim, fraca, mas firme. Eu errei, tantas vezes. Mas, não vou deixar ela te destruir, não mais. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Pela primeira vez, minha irmã não falava como a favorita, a protegida. Ela falava como minha metade, como minha gêmea. Clara sobreviveu. O tiro não atingiu órgãos vitais, e os médicos disseram que ela teria sequelas leves, mas viveria. No entanto, algo dentro de mim mudou para sempre. A tentativa de assassinato em pleno tribunal foi a gota d'água. A justiça não poderia mais ignorar. Provas foram reunidas, ligações rastreadas, e o nome de Regina apareceu em todos os lugares errados. Meses depois, vi minha tia ser levada algemada, gritando e chorando, dizendo que tudo era mentira. O sorriso dela, pela primeira vez, tinha desaparecido. Quando o juiz bateu o martelo final, confirmando novamente a herança e decretando a prisão de Regina por conspiração e tentativa de homicídio, eu respirei fundo. Não porque o dinheiro importasse, mas porque finalmente eu tinha vencido. Eu não era mais a sombra de Clara. Não era mais a decepção da família. Eu era a neta escolhida pelo meu avô, a sobrevivente das armadilhas de Regina, a mulher que ninguém conseguiu apagar. No jantar seguinte, meses depois, a família estava reunida. Pela primeira vez, todos me olhavam de frente. Ninguém ousava me diminuir. Clara, ainda em recuperação, ergueu a taça em minha direção. "A minha irmã", disse ela, com a voz firme. A única que teve coragem de enfrentar o que todos nós temíamos. As taças tilintaram, e senti os olhos marejados. Eu tinha sido rejeitada, humilhada, quase assassinada. Mas, no fim, sobrevivi. E sobreviver foi a minha vingança mais poderosa. Nunca mais permiti que me chamassem de peso, de sombra, de nada. Porque eu não era um erro. Eu era o legado.